Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Charles Carvalho, professor de Educação Física. Estamos aqui dando início a mais uma aula teórica de Educação Física. Afinal de contas, a nossa Educação Física ela já tem por DNA e característica de ser prática, né? Ser muito prática, ter muitas atividades práticas, mas eu acredito que a teoria, a cada dia que passa, ela é fundamental. Até para que se tenha uma prática feita de maneira correta, é necessário que conheçamos as teorias, né? Para que ela seja praticada da melhor forma possível. E hoje, gente, nós chegamos à unidade temática de dança, né? Chegamos à unidade temática de dança, onde nós trabalharemos dança de salão, ok? Veremos ali um pouquinho também de expressão corporal e, claro, vamos também falar um pouco da nossa cultura local, né? Que na parte da cultura local a respeito de dança, nós falaremos um pouco sobre o Bumba Meu Boi do Maranhão, que é uma das nossas culturas, ok? A gente pode iniciar, os meus alunos que possuem a apostila acompanham o conteúdo aí na página 22, ok? Página 22, a gente vai iniciar falando sobre dança e muito mais importante do que, quer dizer, bem mais importante do que o simples ato de se divertir através das atividades rítmicas da dança por si só, você conhecer as origens, né, onde surgiu a dança, você saber os significados e ao longo de várias de aulas anteriores foi recomendado a vocês através de links, né, de vídeos também, que vocês conhecessem, né? Eu repassei tudo isso a vocês e a dança ela possui todo um significado dependendo da civilização. Para vocês terem ideia, a dança ela é uma atividade muito antiga, né? Bastante antiga. Há pesquisas que ditam que basicamente já na época dos primatas já se existia dança, né? Como que eles conseguiram comprovar que a dança já existia bem nessa época antiga? Comprovado através de desenhos rupestres, né? São aqueles desenhos que eram encontrados nas paredes da caverna bem antigamente. Então, por aqueles desenhos, se caracteriza que a dança ela já era praticada bem naquele tempo, né? Bem atrás. Então, é uma atividade já muito antiga e que ao longo do tempo ela só veio ganhando importância, certo? E que hoje em dia ela faz parte do nosso conteúdo curricular, está presente aí na nossa grade da educação física e vamos falar um pouquinho sobre ela. A respeito da definição de dança, da palavra dança, gente, vocês acompanhando aí na apostila de vocês podem ver que o que diz aí é o seguinte: a dança ela é uma forma de autoconhecimento, certo? Educação da sensibilidade e forma de comunicação. Movimentando o corpo, estabelece-se uma íntima relação com a expressão corporal e o corpo e os movimentos são seus meios de expressão. Ou seja, a dança, mais do que qualquer coisa, ela é uma forma de autoconhecimento, pelo que deu para a gente entender um pouquinho sobre essa definição de dança. Ela é uma forma de se autoconhecer, de conhecer melhor o seu corpo, ok? E já a expressão corporal, apesar de ser parecido, mas ela trabalha mais, quer dizer, tanto a dança quanto a expressão corporal, elas dependem do corpo e do movimento. O corpo e o movimento, eles são os instrumentos para a dança e para o desenvolvimento da expressão corporal, ok? Mas é importante também que vocês saibam que há uma pequena diferença entre a dança em si como a expressão corporal, apesar de terem muitas coisas em comum. Por exemplo, vocês acompanhando mais um pouquinho à frente, nós podemos ver o seguinte: a diferença fundamental entre a dança e a expressão corporal é o seguinte: na dança, a dança ela possui um caráter muito técnico, né, baseado muito na técnica, principalmente as danças que são praticadas em academias, né, tido como uma dança basicamente que profissional, né, os teatros,
apresentações teatrais que possuem dança também. Essa dança é levada uma característica técnica muito grande, ou seja, a dança ela tem um conteúdo profissional, né? Ela está basicamente como profissional nesse ambiente das danças de academia, né? E também das apresentações, né? Tem um caráter muito técnico, é cobrado-se muita técnica, a perfeição dos movimentos, certo? Já na expressão corporal, se diz o seguinte: o que se vê na expressão corporal é mais um brincar, né? É mais um brincar com o corpo, em que não se descarta a linguagem das sensações, dos sentimentos e também dos pensamentos realizados com ele. Ou seja, na expressão corporal você tem mais uma leveza, né? Não é aquela... Você não tem tanto a parte baseada somente na técnica, é mais uma forma de se autoconhecer também. Mas ambas as atividades, tanto a dança como a expressão corporal, especificamente, elas têm muitas coisas em comum, né? Em que se é necessário a gente conhecer os significados de ambas de forma teórica, certo? Continuando aí, gente, a gente pode ver o seguinte também, um pouquinho mais à frente aí do conteúdo. Nós podemos dizer que as danças, nas danças do final do século XIX, que é lá basicamente no finalzinho dos anos de 1800 até os dias atuais, existe uma preocupação maior com a consistência do movimento. Ou seja, gente, para esta consciência utiliza-se técnicas diferenciadas da dança clássica. Uma técnica cuja expressão corporal descreve um resumo denso e breve do cotidiano, do cultural e da necessidade dos desejos humanos. É aquela parte que eu falei, uma parte baseada muito na técnica, né? Baseado na técnica do movimento, né? Na perfeição do movimento. As danças atuais já não privilegiam o bailarino por seu virtuosismo, né? Mas iguala-se a todos no mesmo patamar. Ou seja, durante a apresentação de dança, a prática da atividade de dança, ambos os dançarinos eles estão basicamente no mesmo patamar. Apesar de algumas vezes um ser instrutor, o outro trabalhar mais as características, as capacidades, o desenvolvimento, ele vai servir para ambos. Ou seja, não tem nenhum que se sobrepõe ao outro dançarino, ok? Já partindo mais de um modo mais específico, saindo do âmbito geral da dança e da expressão corporal, né, onde a gente falou, eu acabei de falar que na dança em si, se cobra muita parte técnica, a perfeição dos movimentos, e já na expressão corporal é algo mais natural, né, você vai estar se expressando através dos movimentos. É claro que na dança também é uma forma de expressão, a dança é uma forma de expressão corporal, só que na expressão corporal em si tem mais uma leveza, né? Não se cobra tanto aquela perfeição dos movimentos, mas você vai estar... a expressão corporal é um tipo de linguagem corporal também. Os termos são idênticos. Passando para a dança de salão, gente, a gente pode falar o seguinte. Pode-se dizer que a dança de salão, a definição dela, ela é toda dança dançada a dois. Ou seja, toda dança que é dançada em par, né, dançada a dois, é considerada uma dança de salão, uma dança social. Ou seja, os mais variados ritmos são englobados na dança de salão, né? Por aí se vê muitos e muitos ritmos que se dançam em pares, que se dançam com duas pessoas, podem ser considerados dança de salão, ok? Segundo historiadores, tratando do contexto histórico da dança de salão, as danças de casais tornaram-se mais populares no início do século XIX, certo? No início do século XIX foi o período em que as danças de salão elas começaram a se popularizar, ok? Embora tenha surgido lá no século XIV, certo? Elas surgiram lá no século XIV, mas o período em que tiveram mais destaque e começaram a se desenvolver foi lá no final do século XIX.
e evoluíram nos séculos seguintes, né? Apenas, principalmente na área nobre. A dança era como, entre outras coisas, na história da humanidade, era privilégio também para poucos, sabe? Era artigo de luxo, a parte da dança também. É claro que ela surgiu em vários contextos também da nossa sociedade, da nossa humanidade, mas a dança de salão, principalmente, era artigo de luxo. A dança de salão, gente, tratando da introdução, da chegada da dança de salão em nosso país, a dança de salão ela foi introduzida no Brasil em 1914. A princípio, com os ritmos que chegaram ao Brasil foi a valsa e a mazurca, né? A mazurca é um ritmo africano, ok? Os ritmos mais presentes nos salões do Brasil, assim como nas academias de dança também do nosso país, são ritmos como soltinho, como forró, como samba de gafieira, tango, como bolero e também a salsa. Esses ritmos são os ritmos mais encontrados nos salões, nas academias de dança, espalhadas por todo o nosso Brasil, certo? Devido à riqueza de ritmos, a dança de salão ela pode ser classificada como danças latinas e também danças clássicas, né? A gente vai ver isso mais especificamente nessa parte dos tipos de dança, ok? Chegamos aos tipos de dança de salão. Vamos falar sobre as danças latinas. A gente pode ver, citar a primeira delas, o samba, né? O samba ele surgiu no Rio de Janeiro, com base na cultura africana, em ritmos como o lundu, umbigadas ou sembas e pernadas de capoeira. Ou seja, o samba, o nosso samba, que é um ritmo considerado genuinamente brasileiro, ele surgiu de ritmos africanos, né? E esses ritmos são ritmos como lundu, como umbigadas e como sembas, ritmos africanos que já existiam e se criaram o samba, nosso samba atual brasileiro. Podemos citar outro ritmo latino de dança clássica, a rumba, né? A rumba ela surgiu em Cuba, levada pelos escravos contrabandeados para aquele país, tá? Podemos citar também o merengue, né? Que é outro ritmo latino, a dança tradicional da República Dominicana, embora seja popular em outros países da América Central também, como a exemplo do Haiti, da Costa Rica e também da América do Sul, Colômbia e Venezuela, ele é um ritmo tradicionalmente da República Dominicana. Podemos citar também outro ritmo latino que é o cha-cha-cha, certo? O cha-cha-cha ele está ligado ao mambo, que é um ritmo também africano, originário da rumba, e a rumba que surgiu em Cuba, tá? Ou seja, o cha-cha-cha ele tem essas duas vertentes aí, né? Podemos falar também sobre o passo doble. Passo doble é outra dança de salão considerada latina, que tem por origem ter surgido na Espanha e tem grande semelhança com o one step, que é outro tipo de ritmo. Finalizamos essa partezinha aí que fala sobre as danças de salão latinas, né? E vamos falar sobre alguns ritmos de dança de salão que são considerados danças de salão clássicas, né? Que aí nós podemos falar sobre o tango, né? O tango é muito conhecido não somente no nosso Brasil, mas também no nosso planeta. O tango é um ritmo muito conhecido e ele tem sua origem nos bordéis argentinos, tá? Ele surgiu no nosso país vizinho, na Argentina. É um ritmo estritamente argentino que se espalhou por todo o nosso planeta e é muito praticado. Podemos falar sobre outro ritmo de dança de salão clássica que é a valsa vienense. A valsa vienense ela tem origem em Viena, né? E claro, ela é da Áustria, né? Podemos falar também sobre outro tipo de valsa, viu, gente? Que é a valsa inglesa, que é mais conhecida até do que a valsa vienense. É uma variação lenta da valsa vienense. A diferenciação para outro tipo de valsa vienense é que essa valsa inglesa ela é um ritmo mais lento, certo? Podemos falar sobre o slow fox, né? Que é outro ritmo de dança clássica que é popular e surgiu nos Estados Unidos
com base em um ritmo chamado Foxtrot e é mais rápido e fácil que o Slow Fox. Ou seja, esse ritmo ele é bem mais rápido e também mais fácil, ok? Podemos citar o último considerado dança de salão clássica, que é o ritmo Kickstep. Ele surgiu nos Estados Unidos e também é um ritmo com base em outros ritmos, surgiu com base em outros ritmos já existentes também. Para finalizar, a gente pode dar a definição que a dança de salão, além de uma forma de lazer e descontração, é uma atividade física indicada tanto para jovens, né, tanto para jovens quanto para pessoas mais velhas, né, e pessoas de todas as idades, elas são indicadas a praticar a dança, não tem nenhuma restrição. Ao dançar, pois é o seguinte, ao dançar são trabalhadas capacidades aeróbicas e as funções cardiovasculares e respiratórias e a flexibilização de várias outras ganhos, né, e capacidades que são adquiridos através da dança. Então, ela tem uma importância fundamental, tá? Além de estar de forma lúdica, né, de você estar trabalhando a sua parte também do divertimento, a dança ela vai colaborar de várias formas para o seu bem-estar, para a sua saúde, e essa é a parte mais importante, tá? A gente finaliza essa parte tratando especificamente do conteúdo de dança de salão e vamos falar um pouquinho a respeito de cultura regional, né? Já que a gente está nessa parte de dança, a gente vai falar um pouquinho sobre a cultura do Bumba Meu Boi, né? Não sei se vocês já prestaram atenção, mas quando se fala em Bumba Meu Boi, às vezes se fala em dois termos parecidos, mas que são diferentes, né? Por exemplo, Bumba Meu Boi, mas também quem já não ouviu falar no Boi Bumbá, né? Aí eu pergunto a vocês, será que é a mesma coisa? Eles possuem muitas semelhanças, né? Só que, porém, o Bumba Meu Boi, ele é estritamente maranhense, é conhecido por ser o Bumba Meu Boi do Maranhão, tá? Já o Boi Bumbá é o Boi Bumbá lá da Amazônia, né? Lá de Parintins, onde tem aqueles bois tradicionais que tem o boi caprichoso, tem o boi garantido, né? E tem aquela... um possui uma cor predominante vermelho, o outro possui uma cor predominante azul, e lá eles possuem uma rivalidade muito grande, né? Existe um boi bódromo, né? Que é parecido com um estádio de futebol e geralmente nas épocas das danças eles competem e realmente é um espetáculo muito fenomenal, muito lindo também. Já o nosso boi, Bumba Meu Boi do Maranhão, é um pouquinho diferente, né? Mas é com uma riqueza imensa também. E vamos falar um pouquinho a respeito do Bumba Meu Boi, especificamente do Maranhão, tá? Assim como em todo o Brasil, gente, a festa junina no Maranhão tem fogueira, tem bandeirinhas, tem comidas típicas, mas também tem um diferencial, tem o Bumba Meu Boi. Quando terminam os festejos natalinos, os grupos de Bumba Meu Boi são chamados para iniciarem as reuniões, né? Já no final do ano, após ali os festejos de Natal, os grupos de Bumba Meu Boi já se reúnem e começam ali planejar o seu desfile, né? Planejar as suas apresentações, né? Tudo isso passa por uma rigorosas análises, né? Produção de roupa, de coreografias, né? Para que o espetáculo seja maravilhoso como de praxe, né? Como acontece todos os anos aqui no Maranhão. E eu até digo mais ainda, eu acho que esses ensaios eles começam até antes de dezembro. Assim que se termina um período junino, eles já começam a planejar o próximo período junino, né? Geralmente se acontece isso. Nesses encontros, eles preparam enredos, né? Eles preparam as músicas, as coreografias, como eu falei, e os festejos geralmente aqui começam ali por volta do mês de junho, né? Duram o mês de junho e mês de julho, que geralmente é esse período aqui, né? Um período onde tem intensamente, né? Dançado o Bumba Meu Boi aqui do Maranhão, assim como também as quadrilhas, né? As festas juninas de modo geral, um período muito rico.
A apresentação ela só acontece, vamos falar um pouquinho da parte da apresentação do Bumba Meu Boi. A apresentação acontece com o batizado do boi, que ocorre às vésperas de São João, certo? Dia que no caso é celebrado no dia 23. Aí se inicia uma grande festa, sem hora para acabar. No dia 28, véspera de São Pedro, outro arrasta-pé, acontece outro arrasta-pé. E outro arrasta-pé também subsequente é o de São Marçal, que é dia 30, né? E ali, no dia 30, dia de São Marçal, é uma data onde se reúne praticamente todos os bois, né, da capital, da ilha São Luís, né? Onde eles praticamente varam a madrugada, né? Eles duram ali por toda a madrugada dançando, né? E fazendo suas apresentações. O Bumba Meu Boi ele é uma festa marcante da cultura popular da nossa região, certo? Nossa região, que no caso é o Maranhão. Em homenagem ao protetor do alto, que é São João, a festa acontece principalmente entre os meses de junho e de julho, como eu já falei anteriormente. Mas há muitos eventos foram em épocas distintas, né? Que ocorrem durante todo o ano. Ou seja, além de ele ter ter mais destaque nas festas juninas, ele também se apresenta ao longo de todo o ano, né? Os grupos de Bumba Meu Boi fazem essas apresentações. O Bumba Meu Boi ele é tido como uma festa democrática que envolve pessoas de todas as idades, né? Todas as idades, de todas as classes sociais também, tá? É voltado para todo o público. Por ser uma festa de origem negra, isso tratando um pouquinho do contexto histórico, né? Por ser uma festa de origem negra, ela sofreu perseguições, né? Perseguições políticas, chegando até a ser proibida a dança do Bumba Meu Boi, né? A cultura do Bumba Meu Boi. Houve uma época em que foi proibido, que foi durante os anos de 1861 e foi lá até 1868, né? O Bumba Meu Boi ele foi proibido. O enredo do Bumba Meu Boi, tratando um pouquinho da história, do enredo do Bumba Meu Boi, ele conta a história de Pai Francisco, que Pai Francisco, no caso, era um escravo que, para saciar o desejo da sua esposa, que estava grávida, grávida e tinha o desejo por uma língua do boi, ele mata o gado de estimação do seu patrão, né? Que era o senhor da fazenda. Percebendo a morte do boi, e o boi por ser querido, né, e já não ter o que fazer, eles se reuniram, né, com rezadores, né, diz a lenda, né, rezadores da região, e aí conseguiram, de fato, que aconteceu a ressuscitação do boi, né. Isso faz parte um pouquinho da lenda do Bumba Meu Boi, né, que conta toda essa história rica da cultura maranhense. Então, a gente finaliza aqui esse conteúdo, onde a gente tratou um pouquinho aí de forma resumidamente, breve, né, sobre a dança, falamos um pouquinho aí sobre a parte de expressão corporal, a diferença de dança e de expressão corporal, e falamos um pouquinho também sobre o Bumba Meu Boi, tá? E é indicado que vocês aprimorem os estudos de vocês através dos links, né, de materiais enviados a vocês, façam toda a leitura do nosso conteúdo e realizem, por fim, a atividade, né, o questionário que tem na apostila de cada um de vocês, tá? Meu forte abraço e até a próxima aula.